Bom dia, salve, salve galera. Aqui André Belfort, contador, advogado tributarista, e hoje nós vamos falar sobre os segredos para você pagar menos impostos e proteger o seu patrimônio contra os riscos do negócio. Exatamente. A gente sabe que empreender é um grande desafio sempre, né? E empreender num país como o Brasil, o desafio ele se redobra, ele fica ainda maior. E como é que a gente faz para, diante de uma legislação complexa, trabalhar de forma legal, conseguindo pagar menos impostos, conseguindo estruturar o seu negócio de uma forma que você não coloque em risco o seu patrimônio, o patrimônio da sua família? Bom, é exatamente isso, é exatamente esse tema que nós vamos conversar hoje, ok? Se você tiver alguma pergunta, é só deixar suas perguntas aqui no final desse vídeo, que nós vamos ter um tempo, então, para que possamos responder algumas perguntas. Então, bom dia para você que está aí nos assistindo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, a gente vai precisar entender que quando a gente vai empreender no Brasil, a gente vai encontrar de cara alguns problemas. Eu listei alguns aqui para que a gente possa conversar. O primeiro deles é uma legislação muito complexa, a gente tem pouco incentivo, alta burocracia, uma cultura do não trabalho, né? Vamos falar muito sobre essa cultura do não trabalho, que é um desafio para nós. A falta de mão de obra qualificada. Bom, essa temática, esses temas, eles por si só já trazem para o empresário um grande desafio. Quando a gente pensa em empresariar, pensa em montar um negócio, ou até mesmo temos que assumir um negócio de família ou qualquer coisa desse tipo, nós temos muitos desafios. O primeiro grande desafio é o desafio do próprio negócio, do próprio risco que o negócio traz. Vamos pensar que você tem aí uma loja de roupas, você tem a concorrência, você tem as temporadas, né? Primavera, verão, inverno, toda aquela logística que o teu próprio negócio traz. E fora isso, fora o risco do seu próprio negócio, você vai precisar lidar com uma burocracia, você vai precisar lidar com uma série de temas e ter uma série de cuidados que são fundamentais para a tua estrutura de negócio. E, infelizmente, na nossa cultura, a gente acaba não tendo essa cultura de prevenir. Porque o empresário no Brasil, ele nasce, a maioria dos empresários, né, que a gente conhece e que a gente convive, eles nascem pela necessidade de empreender. Eles nascem em um momento de falta de opção. É difícil você encontrar um empresário que disse, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma vida e a partir de agora vou empreender, vou buscar, vou fazer. Normalmente as histórias são, cara, fui demitido e aí comecei um novo negócio, ou então tive que herdar um negócio de família, não tinha mais o que fazer, então fui empreender. É difícil a gente, tive uma ideia e agora vou estruturar um negócio e vou começar a empreender. Vou começar a dedicar a minha vida ao empreendedorismo, né? Vou estudar, passar alguns anos aqui estudando sobre empreender e depois vou empreender. Não, normalmente não é assim. O empresário, ele nasce, ele é forjado a ferro e fogo, ele é forjado na sua própria necessidade de empreender, de resolver problemas e muitas vezes de dar conta de uma existência. Por isso, ser empresário não é fácil, é um desafio. Você que está aí, é empresário, se for empresário, bota um coraçãozinho aí, porque você deve estar entendendo bem do que eu estou falando aqui, né? E aí, o empresário que precisa lidar com a sua própria realidade, com o seu próprio negócio, ele já começa a tentar entender a legislação complexa, mais de 700 normas tributárias editadas muitas vezes numa semana, 3 entes federativos, a União, os estados e municípios que se confundem, que atravessam a Constituição Federal, cada estado tem a sua própria Constituição, cada município tem a sua própria Constituição, então a gente percebe a dificuldade que a gente tem quando a gente vai empreender. A gente tem um Simples Nacional, que não tem nada de simples, tem agora o MEI passando por algumas modificações, mas quando a gente vai para o jogo de verdade e começa a aumentar o risco, a aumentar a produção, a começar a ganhar dinheiro, a gente vai para o Simples Nacional em uma modalidade de alíquotas mais altas, onde você percebe que a legislação começa a ficar complexa e cara, ou você vai para o lucro presumido, lucro real, onde não é jogo para criança. Eu costumo dizer que ali é o jogo dos adultos, né? Ou seja, você vai jogar um jogo de gente grande. Você vai precisar ter uma contabilidade, uma estrutura gerencial
que te permita jogar esse jogo. Caso contrário, os problemas eles acontecem de maneira violenta, tá? Mas André, quando você diz os segredos para pagar menos impostos e para proteger o patrimônio, de que você está falando necessariamente? Quando eu te trago esses tópicos que nós estamos conversando e trago para você uma certa confusão, eu trago para você uma diversidade de informações e uma complexa carga tributária, eu digo para você que você está em apuros, né? Você vai precisar de clareza para isso. E como é que você faz para pagar menos impostos? Através de uma inteligência que a gente vai conversar. E como é que você faz para proteger o seu patrimônio? Então, eu traria aqui dois elementos, dois tópicos quando a gente for falar sobre proteção de patrimônio. O primeiro é o tópico fiscal, com o novo fisco que tudo vê, né, que tudo apura, até pensamento eles estão monitorando, você fica muito rendido, você vira refém da tua própria informalidade, vira refém da tua própria falta de noção e falta de saber o que fazer dentro do seu negócio quando a gente está falando de empreendedorismo, quando a gente está falando de tributação. E também de um segundo risco, que é o risco trabalhista, né? Você tem ali uma complexa estrutura trabalhista para você dar conta, uma série de portarias, uma série de normas, ou seja, cada entidade, cada sindicato vai ter ali, vai trazer normas próprias dentro daquilo, a própria CLT dentro da sua reforma em 2015, ou seja, uma série de jurisprudências que se organizam, né? Regras específicas para setores. Então, não é tão simples assim. Você percebe que você está dentro de uma complexidade, você está dentro de uma estrutura que de fato é necessário conhecimento, é necessário entender disso. Por quê? Não saber daquilo que você deveria saber, redundante, né? Não saber daquilo que você deveria saber pode estar tirando dinheiro de você. Pode estar, de fato, tirando de você uma estrutura e um recurso que seria necessário para a tua vida, para a tua história. E é muito comum, né, ver as pessoas sendo pegas de surpresa. Ah, André, mas eu não sabia, mas deveria saber. Ah, André, poxa, eu não consegui fazer, mas deveria conseguir. Porque uma vez que você é acionada na Justiça Federal do Trabalho por um colaborador, aquilo te coloca em apuros. Uma vez que você é acionado pela Receita Federal numa autuação fiscal, aquilo te coloca em apuros. Ao mesmo tempo, eu não consigo simplesmente pagar os impostos porque são cada vez mais caros, né? Você tem aí ainda mais agora, numa questão inflacionária dentro do nosso país, dentro da complexidade que a gente tem, você precisa de uma estratégia. Você precisa, de fato, conseguir estruturar o seu negócio para que você possa ter clareza e uma visão de como é que você faz para conseguir pagar menos impostos, conseguir tocar o seu negócio, conseguir estar dentro da sua estrutura de negócio sem colocar em risco o seu patrimônio, ou seja, se protegendo dos problemas fiscais e trabalhistas também, ok? Normalmente eu percebo que o empresário, ele quando empreende, ele quando está dentro de um negócio, ele de fato, ele está estruturado para lidar ali com os riscos. Então ele normalmente entende da concorrência, ele sabe comprar e vender ali o produto, ele sabe também como fazer, né, para administrar funcionários e tudo mais. Isso faz ele um empresário, mas às vezes quando a gente vai falar da burocracia, ele já entende que isso não é assunto para ele, ele é assunto para o contador, é um assunto para o advogado. E você que é contador, né, que está aqui, eu percebo que na nossa audiência hoje temos muitos contadores nos ouvindo, é muito importante a gente que é contador, a gente que tem esse papel e que esses clientes que depositam em nós a sua confiança, eles possam ter em nós um papel muito mais consultivo. Um papel esse que nós saímos das conformidades que estão voltadas para um fato, estão voltadas para um momento posterior ao fato gerador, para as conformidades de apurar e reportar, o papel fundamental da contabilidade, mas em uma contabilidade consultiva, que nos permite ir antes do fato gerador e lá no planejamento dessa empresa, olhar para as diretrizes orçamentárias a um viés de planejamento, em uma forma de orientar essa empresa, orientar esse empresário a como cuidar, a como estruturar o seu negócio para que o fato gerador seja mais benéfico, o fato gerador seja menos onerado, ou seja, quando aquele produto for tributado, quando aquele serviço for tributado, de fato consigamos isso de uma forma menos onerosa e de uma forma mais segura também.
Bom, quando a gente fala de uma legislação complexa, a gente vai estar diante de normas que precisam ser interpretadas, de uma mudança exaustiva de normas, né? De coisas que mudam o tempo todo. Isso é bom, isso é muito ruim, melhor dizendo, mas isso também é bom, porque isso também traz uma série de oportunidades, de benefícios que precisam ser alcançados por você, que precisa compreender como isso funciona, tá? Quando a gente fala de pouco incentivo, a gente de fato está num país que a gente não é incentivado a ser empresário. A nossa própria cultura, ela nos ensina que, assim, é muito comum você olhar para o pai e dizer, meu filho, os pais dizendo para os filhos, melhor colocando, é muito comum você olhar e perceber que os pais ensinam os filhos o quê? Meu filho vai fazer um bom concurso público, né? Meu filho vai para a estabilidade. E eu gosto muito de olhar para essa cultura e ver como ela está errônea, né? Como ela nos engana. Porque, primeiro, estabilidade não existe. A maior prova que a estabilidade não existe é que você vai morrer. Que estabilidade é essa? Você vai morrer. Bom, mas se você vai morrer, como é que é possível, né, você ter estabilidade? Eu costumo dizer que a maior commodity que você tem, o maior patrimônio que você tem, o maior ativo que você tem é o seu tempo. Então é necessário que o seu tempo ele seja empregado em coisas que de fato valem a pena. E aí quando você tem uma cultura, não a cultura da realização, não a cultura de construir um país melhor, de construir, sabe, um bairro melhor, construir uma família melhor, ter um trabalho melhor, arrumar mais a sua própria cama, quando a cultura não é essa, se uma cultura que está depositada no Estado, onde você quer a segurança através de algo que está terceirizado, né? Você está terceirizando a própria história. E essa cultura tem trazido cada vez mais pessoas doentes para o nosso país. Os próprios colaboradores, eles têm dificuldade de entender que são eles. Aquele colaborador daquela empresa é ele que tem o poder de fazer a diferença, de fazer com que aquela empresa impacte o mundo, sabe? Essa cultura de levar os seus colaboradores a serem sócios do negócio é difícil. É difícil as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque estamos impregnados a uma cultura de que trabalhar é ruim, de que o bom mesmo é ter estabilidade e tirar férias. E isso nos dificulta, né? Porque você traz essas pessoas que têm essa cultura para dentro de um local, de um ambiente que a gente chama de empresa, e vamos falar, cara, vamos embora mudar o mundo, bora fazer as coisas acontecerem. Como? Como? Se as pessoas estão impregnadas numa cultura de que, caramba, a gente não tem que fazer nada, sabe? É muito difícil, é muito ruim trabalhar. Muito pelo contrário, né? Essa mudança de cultura é um desafio de nós empresários de educarmos os nossos colaboradores, os nossos clientes, para um outro movimento. Que movimento é esse, André? O movimento de quem constrói, de um movimento de pessoas que de fato fazem a vida valer a pena, um movimento de pessoas que acreditam num país melhor, num bairro melhor, num estado melhor, de pessoas que querem viver sobre aquilo que constroem, querem ser de fato senhores do seu próprio destino, da sua própria história. Então, o maior dom, né, que Deus já nos deu foi a vida e acreditar que a gente pode. Só que a nossa cultura no Brasil não, né? O brasileiro, na sua essência, tem ainda a cultura de que não, trabalhar não é uma coisa boa, a gente tem que ter uma estabilidade, segunda-feira é uma coisa ruim. Cara, para pensar, é uma dádiva poder construir algo. E o bacana, e o que eu gosto da vida de empresário, é que você pode construir qualquer coisa. Você não está obrigado a construir uma coisa, você não está obrigado àquela atividade. Você pode ir lá e dizer, cara, o meu propósito de vida é transformar pessoas através de... O meu propósito de vida é transformar o país através de... Você pode, você escolhe isso. E essa é a grande sacada. E aí você percebe que essa cultura do não empreendedorismo, essa cultura, né, de terceirização da responsabilidade é algo que está impregnado desde a raiz, né? Desde a escola. Nós não aprendemos na escola sobre empreendedorismo. Nós não aprendemos na escola como fazer negócio. Nós não aprendemos na escola como alcançar o lucro, como resolver o problema das pessoas. Muitas vezes a gente está voltado os meus filhos, a gente conversa muito sobre educação e conversamos, e muitas vezes a minha filha me indaga, pai, muitas das coisas que eu aprendo na escola eu não vou usar isso para nada, que saco ter que aprender isso. E é difícil dizer para ela que ela tem que estudar mesmo assim, porque eu não acredito nisso. É um desafio para mim. Eu de fato falo para ela, filha, faz o que tem que ser feito até que você possa fazer aquilo que você quer. É um pouco do que eu digo. Mas de fato ela está certa. A nossa própria educação
Por que não estudar educação financeira nos primeiros anos de escola? Por que não a gente desenvolver uma cultura de empreendedorismo já na base das crianças? E aí a gente tem uma cultura na vida adulta de pessoas que odeiam trabalhar, de pessoas que não querem se desenvolver, de colaboradores que colocam a conta do resultado da sua vida e dos seus negócios nos patrões, no Estado, né, dizendo que o Estado deveria prover, o Estado deveria fazer. Quem é o Estado? Sou eu e é você, é isso. Não são os políticos, eles só administram. E aí a gente começa a entender essa cultura do empresariado, que é da responsabilização. Nós empresários tomamos para nós o sentido da história e da própria vida, pois são os empresários quem resolvem. Somos nós. E aí é que vem um desafio que a gente traz, precisamos montar uma equipe, precisamos montar uma estrutura para tocar o nosso negócio com a gente, e aí recebemos pessoas que estão dentro dessa cultura, que ainda estão presas a uma escravidão cognitiva, no sentido de que, peraí, não, eu tô aqui, você pediu para eu vir trabalhar, eu vim, pediu para eu chegar às 8 horas, eu cheguei, pediu para eu ir embora às 5 horas, eu fui. Mas vem cá, e o desenvolvimento, e o teu aprendizado, e o trabalho? Ah, não, isso aí não, que coisa chata, que saco isso, eu vim aqui, já tô aqui, sabe? Aí algumas pessoas que pensam, já fala e anda, tu não quer que faça alguma coisa? Falou, cara, não, pelo amor de Deus, né? Essa cultura, ela tem aprisionado muitas pessoas a não avançarem, as empresas não evoluírem, né? Quando você vai para o Vale do Silício, Google, Amazon, Apple, todas as empresas que lá se encontram, você vê a cultura que é empregada nos funcionários, como isso funciona, você começa a entender por que o mundo é mundo e por que o Brasil é Brasil. O Brasil é feito por brasileiros, né? E que tipo de pessoa você é, que tipo de profissional você é, que tipo de cultura rege você, a tua estrutura. É isso que vai trazer para a gente uma mudança de perspectiva. Então, eu acho que o desafio desse pouco incentivo e dessa cultura do não trabalho para o empresário é esse, porque a gente precisa fazer coisas que a gente não foi treinado para fazer, a gente precisa pensar de uma forma que não fomos treinados para pensar. E aí, a Carla colocou aqui agora, né? Faça o que tem que ser feito até que você possa fazer o que você quer. Exatamente isso, né? E essa é a cultura que eu emprego e trago para ela fazer. Meu filho, olha, e é como se você pudesse entender que a disciplina é algo que te liberta. É algo que leva você para onde você quiser ir. E dessa forma, será necessário, será imprescindível que você aprenda a jogar o jogo. E ser empresário é um jogo que, infelizmente, não é para todo mundo, porque nem todo mundo quer pagar o preço, nem todo mundo quer fazer o que tem que ser feito. Ser empresário é pagar o preço, mas é pagar o preço de uma vida de liberdade, de uma vida de sentido, de uma vida de propósito, né? Não troco a minha vida de hoje pela vida de ninguém, por nada, né? Eu sou o resultado daquilo que eu construí. E é bom poder olhar para a história e dizer, caramba, que bacana estar aqui, que legal viver isso aqui, né? Porque eu consigo empregar o propósito. E é interessante quando você pega o teu propósito. O propósito do Grupo Belfort é, cara, a gente está aqui para fazer com que as empresas paguem menos impostos legalmente, uma estrutura contábil de gestão e jurídica, sem esquema, sem jeitinho. Quando eu olho para o meu propósito e consigo encontrar nele sentido, nossa, tudo mais é acrescentado. Tudo mais é visto assim, porque nós começamos a levantar uma bandeira, a levantar um propósito, uma cultura que faz sentido para nós, e automaticamente vamos encontrando pessoas que se identificam com essa tribo, que se identificam com essa cultura. E aí vai fazendo mais sentido. E aí vai fazendo para nós o propósito ganhar um formato, ganhar um caminho, ganhar uma meta também. E aí, ainda falando sobre os problemas que nos trazem, né? A falta de mão de obra qualificada. A gente, culturalmente, a gente incentiva, né, os nossos filhos a fazerem faculdade. Como quem faz faculdade tem sucesso, quem não faz faculdade não tem sucesso. Cada vez mais eu vou percebendo que aí não é aí a resposta do jogo. Cada vez mais eu vou percebendo que ter cultura e conhecimento não tem muito a ver com fazer faculdade, ok? Ah, André, então eu tenho logo que me explicar, né? Porque senão distorcem. Mas, André, fazer faculdade não é legal? Sim, é muito legal, eu fiz algumas, né? Eu estaria depondo contra a minha própria história. Mas o que eu percebo, depois de fazer algumas faculdades e depois de conhecer muitas pessoas, é que o conhecimento vai se dar muito mais pela observação e prática do que propriamente pelo ensino. Se você faz uma faculdade e pega aquela faculdade
né, aquela universidade, aquela missão ali de aprendizado e aplica aquilo na vida, ótimo, você está num outro patamar. Mas não adianta só ter o diploma, né? Não adianta só você ir lá para a faculdade e eu fiz. Cara, quantas pessoas se formam em direito, se formam em contabilidade, se formam em psicologia, se formam em gestão? Eu estou dizendo essas porque eu tenho propriedade para falar de cada uma dessas cadeiras. E quando você pega no final, e a competência? Qual foi a competência gerada nisso? A gente tem as pessoas totalmente despreparadas aqui no mercado de trabalho, porque de fato a própria cultura da educação de uma cadeira universitária não te prepara para o jogo. E aí é que tá. Entender a diferença entre as informações que nos são passadas e a competência que é necessária de ser desenvolvida a partir do conhecimento adquirido, isso é completamente diferente. Isso coloca a gente em um outro jogo, em uma outra forma de fazer isso. E aí, a gente já vai lidar então com essa última perspectiva, com esse último problema que eu relato aqui nessa live de hoje, que é a falta de mão de obra qualificada, com o desafio do próprio empresário em qualificar a sua equipe. O desafio do empresário em levar a sua equipe a uma qualificação, em fazer com que ser inicialmente um agente transformador da sua própria estrutura, da sua própria equipe. A minha equipe, por exemplo, ela é um resultado de mim, daquilo que eu faço, daquilo que eu construo. Por isso, eu trabalho tanto na formação da minha equipe, por isso eu entendo que aquelas meninas, aquelas pessoas que trabalham comigo são tão maravilhosas para mim, são tão importantes para mim, porque é justamente nisso que eu acredito. E aí a formação delas não necessariamente passa somente por uma faculdade, mas sim por um trabalho incansável, insistente de desenvolvimento de novas competências e também, por que não, de bloqueios e escudos naquilo que nós chamamos ali de problemas. E aí também já protegendo o nosso patrimônio também, que é a relação com o nosso próprio cliente e a integridade daquilo que fazemos. Então, quando você identifica esses problemas como empresário e consegue combater cada um deles, a gente vai começando a entender o que é isso, né? Não é só pagar menos impostos, pagar uma DAS menor ali no final do mês e simplesmente assinar a carteira de funcionário. Não, vai além disso, né? Os desafios estão no cerne, estão no próprio núcleo do que chamamos de ser empresário. E aí, o planejamento tributário, como eu venho falando já algumas lives, ele é essa inteligência que começa lá na criação do seu negócio. Lá quando você vai fazer a busca de local, quando você vai definir os canais, quando você vai definir ali que tipo de atividade, aonde é que você vai fazer e por que você vai fazer aquilo. O planejamento tributário está ali quando você começa a entender a sua concorrência. O planejamento tributário ele começa quando você vai começar a contratar pessoas. E aí quando você está aqui no jogo, jogando jogo de verdade, fazendo dinheiro, a tua estrutura está pronta. Mas André, e eu que já comecei? E eu que já estou no jogo? E eu que já estou aqui me desenvolvendo, já estou trabalhando, a minha empresa já está funcionando? Como é que funciona isso para mim? Eu costumo dizer que o planejamento tributário ele não volta no passado, a não ser para aprender. Sim, voltamos ao passado para aprender. Mas o planejamento tributário, essa estrutura de gestão de negócio, pautada na lei e em boas práticas, ela está voltada para prevenir e prever o futuro. Porque se a gente for voltar ao passado, chamamos isso de elisão e de sonegação fiscal. Mas quando planejamos o futuro, isso é inteligência tributária, isso é planejamento de negócio, isso é gestão de inteligência de negócio. Chamamos isso carinhosamente de planejamento tributário. E aí sim, é possível alicerçar isso. Mas é necessário que você entenda que em tudo você tributa. Se você for contratar alguém, essa contratação é tributada. Quando você vai comprar produtos para revender, essa contratação é tributada. Quando você contrata uma plataforma para vender cursos, para vender treinamentos, essa plataforma é tributada. Então em tudo, em cada ponto, em tudo que você faz, as questões tributárias emergem, gritam, determinam, definem e muitas vezes inviabilizam o lucro do seu negócio. E aí, a necessidade de minimamente compreender ou ter pessoas competentes que compreendem isso e podem orientar você. Caso não, de novo, aquilo que você não sabe do seu negócio, mas deveria saber, pode estar tirando dinheiro de você. E é caro, a ignorância em pontos fundamentais dos nossos negócios sai cara. Sai cara, e aí eu digo que é um preço não só monetário também, porque são várias as moedas que nós empresários temos em negociar. Quando montamos uma empresa, temos duas coisas fundamentais ali: tempo e dinheiro.
tempo e dinheiro. Muitas vezes o tempo se confunde com o próprio dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais a qualidade do meu tempo, mas quanto mais tempo eu tenho, maior a qualidade de fazer dinheiro. E aí você começa a entender que a estrutura do tempo e do dinheiro caminham juntos. Então você investe tempo e investe dinheiro para que essa empresa te retorne em dinheiro, em capital, porque o tempo não volta, né? Esse é o capital, esse é o ativo que você não consegue recuperar. Por isso, não é necessário, é necessário que além de fazer, é necessário ir além daquilo que você faz, para fazer com qualidade, fazer como tem que ser feito, fazer agora prevendo o futuro e aprendendo com o passado. E aí sim, essa estrutura de negócio começa a fazer sentido, começa a ganhar escala e começa a ganhar rentabilidade, ok? E quando eu falo sobre o planejamento tributário, eu já estou te denunciando, eu estou te revelando as estruturas de proteção do seu patrimônio, bloqueando as questões fiscais. E aí você bloqueia qualquer tipo de ação da Fazenda ou de qualquer ente federativo contra você. E se vier, ou seja, se eles acometerem a você com qualquer tipo de atuação, você está preparado, você está pronto, porque toda a tua base foi estruturada e fundamentada de forma inteligente, de forma planejada. Bom, já as questões trabalhistas, é muito importante que você se atenha e compreenda quais são as regras daquela categoria, quais são os cuidados, os equipamentos de proteção individual necessários ali, quais são os treinamentos necessários daquela atividade, quais são as regras já estipuladas pela CLT. Eu costumo dizer, aprenda a jogar o jogo antes dele começar. Mas André, já comecei, meu jogo já está lá, já estou trabalhando. Analisa, vê quais são os pontos de que você deve melhorar no seu negócio, puxa o freio de mão e dá um prazo. Por exemplo, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, eu vou deixar zero o meu passivo. Zero. Deixa eu te dar um conceito de passivo aqui. Ativo é o teu patrimônio. Ativo é aquilo que tu constrói. O ideal é que tua empresa esteja aumentando o teu ativo, né? Começo ali com um negocinho pequenininho, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Então é como se você tivesse com um avião aí voando, ele está sempre crescendo. E o passivo são os teus compromissos juntos a terceiros, simplificando para não entrar em conceitos contábeis aqui, tá? Mas é tudo aquilo que você deve a terceiros, aquilo que põe o seu negócio em risco. Por exemplo, um passivo seria, você está ali com um funcionário sem assinar carteira, cada mês aquele passivo aumenta mediante aquele funcionário. Tu está ali, não está pagando os impostos, o teu passivo junto à fazenda todo mês aumenta. Então, o teu desafio como empresário é aumentar o teu ativo sem aumentar o seu passivo. Qual o problema de muitas empresas? Eu estou com o meu ativo aqui crescendo, mas o meu passivo está maior que o meu ativo. Esse conceito de ponto de equilíbrio é muito importante. É necessário que o seu ativo cresça e o seu passivo se estagne, que ele seja eliminado, pagando as contas devidamente em dia, tendo os funcionários devidamente cadastrados. André, momento de crise, está muito difícil, está realmente um grande desafio. Sim, a gente sabe disso. Só que você não precisa aumentar os problemas que você já tem, ignorando pontos fundamentais que você não deveria ignorar, ok? Vamos lá, agora eu estou aqui, vou responder algumas respostas. Se você tem alguma pergunta e está aqui com a gente ao vivo, pode fazer. Vamos lá, ver o que eu consigo ajudar vocês, esclarecer algum ponto mais. Essa é a primeira pergunta. Sou o MEI, posso ter mais de um funcionário? Bom, o MEI, por enquanto, ele ainda pode ter apenas um funcionário, mas está agora tramitando a aprovação de o MEI ter 2 funcionários, né? Então, logo, acredito que vai ser possível ter mais de um funcionário no MEI. E é interessante falar do MEI, que o MEI, o que eu percebo hoje, está todo mundo, né, no MEI, e pessoas que não podem estar no MEI, e acabam fazendo o MEI uma missão de vida. O MEI ele é muito importante, o MEI é muito legal, né? O microempreendedor individual ele tem uma série de benefícios, uma série de vantagens, mas é necessário que você perceba que o MEI ele é um começo. O MEI está limitado a algumas empresas, a alguns tipos de negócio, e ele é um começo. E quando você estiver no MEI, já se planeje para uma ME, para uma limitada, já se planeje para uma EPP, para quê? Para que você possa dar o crescimento do teu negócio, que às vezes você já está aqui, já tem muito mais funcionário que o MEI pode ter, já está faturando muito mais que o MEI pode faturar, já está desenvolvendo atividade que não é mais permitida no MEI, mas está lá, que é estar no MEI a qualquer custo, ok? Então pense, não basta fazer,
é preciso fazer com coerência, com aprendizado, de maneira correta, ok? Vamos a mais perguntas aqui. O funcionário pode ser o meu sócio? Deve, né? Deve ser. Eu costumo dizer que o colaborador que multiplica, né? Você deve trazer ele cada vez mais para perto, treiná-lo como empresário e muitas vezes trazê-lo como sócio. E aí essa migração ela deve acontecer de forma estruturada, onde você faz o desligamento desse funcionário, demitindo-o, né? E aí você faz a rescisão e após a rescisão você traz ele para o corpo do quadro social da empresa, seja bem-vindo, ele é seu sócio. Agora ele não recebe mais salário, recebe pro labore e aí compõe o teu time daquele que multiplica. Ok? Então legal demais, bom demais estar com vocês aqui. Espero que esse bate-papo tenha feito sentido para vocês. Para mim fez muito. Um beijo, valeu!